A oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona e como usar os juros compostos a seu favor. Primeiro você precisa entender o que é o juros composto. É o juros que incide sobre o valor acumulado, não apenas o inicial. Então a grande vantagem do juros composto é que ele vai somando o próprio rendimento ao valor que você está rendendo. Com o tempo você ganha juros sobre juros. Um exemplo, você investir R$ 100 por mês com 1% vai dar R$ 3.300 em 2 anos, em 24 meses, não só 2.400. Se você não tivesse essa soma dos juros, você iria ter apenas 2.400. Só que por causa dos juros composto, o teu valor vai ser 3.300, porque o próprio rendimento ele vai gerando rendimento para você e vai aumentando o seu capital. Aqui, outra questão que é bastante importante dentro dos juros, e eu falo direto aqui no meu canal, inclusive, eu falo bastante disso na Start Grana. Se você quiser conhecer, pode clicar no link da descrição. Quanto antes, melhor. Eu vejo muita gente cometendo o erro, falando que vai esperar um momento oportuno para começar a investir, vai esperar alguma coisa acontecer na vida, se formar na faculdade, casar, enfim, o filho crescer para começar a aportar, e as pessoas desconsideram a questão dos juros compostos. Quanto antes você começar, antes você vai ter esse retorno ao longo do tempo. Então, o tempo é o fator mais poderoso dos juros compostos. Mesmo com pouco dinheiro, começar cedo gera um efeito exponencial. Já vou mostrar um cálculo aqui. Quem começa aos 20 anos pode investir menos do que quem começa aos 30 e ainda assim ter mais dinheiro no futuro. Por que isso acontece? Aqui eu fiz uma simulação de uma pessoa que começou a investir aos 20 anos e aos 50 ela tinha R$ 36.000 investido, ou seja, ela colocou do bolso dela R$ 36.000 porque ela estava investindo R$ 100 por mês durante 30 anos. A pessoa B investiu dos 30 aos 50, ou seja, ela investiu por 20 anos e ela retirou do bolso dela R$ 48.000. Então ela aportou um valor muito maior do que essa daqui que aportou R$ 36.000. Só que pela pessoa ter ficado mais tempo investindo, os valores finais com 1% a um mês de rendimento, numa simulação, ela teria tido R$ 352.000 contra a pessoa B, que teria R$ 199.000. Só que, aí com números e dados, a gente já consegue visualizar a absurda diferença que tem o fator tempo. Uma diferença de R$ 153.000, ou seja, quase o dobro, simplesmente por ela ter começado 10 anos antes e aportando um valor menor. Se ela tivesse aportado o mesmo valor com 10 anos a mais, ela teria um ganho exponencial muito maior. Por isso que é importante você começar o quanto antes e não importa o valor. Aporte todos os meses, mesmo que seja pouco. A constância, essa palavrinha mágica que eu gosto, além dos juros compostos, são as duas palavras que eu mais gosto. É mais importante, vamos colocar em roxo aqui para não confundir com vermelho. A constância é mais importante que o valor alto, porque você tem a formação do hábito. Então, inicialmente, o que a gente precisa, caso você ainda não invista, não aporte com frequência, você precisa formar o hábito. E para você formar o hábito, você precisa fazer aporte todos os meses, independente se é R$ 10, R$ 50, R$ 100, e você não precisa esperar ter dinheiro. Talvez você ainda esteja num processo de sair das dívidas, mesmo assim, nem que seja um pouquinho, só para o teu inconsciente já ir se adaptando, você já ir formando esse hábito. Imagina que 5 anos de formação de hábito, você vai ter uma vantagem sobre uma pessoa que está esperando e daqui 5 anos vai começar a investir. R$ 50 por mês, por 10 anos com bons juros, fazem muita diferença. Você precisa criar o hábito. Para você fazer isso, precisa programar transferências assim que seu salário cair na sua conta. Isso aqui a gente chama dentro da Start Grana de regra to Gold. Ela surgiu, essa regra, inspirada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia,
que ele fala para você guardar 1 ouro de 10 que você recebe, ou seja, 10% de tudo que você ganha, você tem que guardar para investir. Dentro da Start Grana, nós adotamos como regra dentro da nossa metodologia, você guardar 20%. É possível fazer, se você não consegue, dentro da Start Grana nós ajudamos você, porque você precisa fazer uma reestruturação, não somente financeira, mas na sua mentalidade para conseguir fazer essa organização. Se você tem um bom salário, fica falando que não dá, não dá, não dá, existe questões acima da financeira que precisam ser trabalhadas. Se você tem uma renda baixa ainda que não consegue guardar esse valor, a gente tem que trabalhar nas suas despesas, no seu consumo e no aumento de renda também, mas é possível chegar, mesmo que nesse momento possa parecer uma coisa um pouco impossível, mas tem que ser uma meta de vida que você deseja alcançar ela. Você tem que batalhar para conseguir chegar nessa regra to gold, que é importante para você ter o crescimento e chegar numa liberdade financeira, ainda mais com juros compostos. Você vai ver que você vai mudar de patamar muito mais rápido. Reinvestir os rendimentos. Não saque os juros recebidos, reinvista tudo. Aqui, obviamente, que vai depender muito do momento de vida que você está. Se você já tem um patrimônio montado, se você está em processo, vai ser diferente, vai depender de pessoa para pessoa. Mas a ideia de você reinvestir os juros é porque você vai ter ação dos juros compostos. Lá na frente, se você não usufruir desse valor agora, ele vai ter um crescimento exponencial. Com esse crescimento, que com o fator tempo ele vai aumentar a sua distância, o seu crescimento do valor recebido, aí sim você vai ter um rendimento muito maior e você vai poder retirar parte desse rendimento. Isso mantém o ciclo ativo e acelera o crescimento da sua carteira, porque mensalmente vai estar entrando valor, você vai conseguir, dentro desse valor, fazer novos aportes, você não precisa fazer. Eu já comentei, acho que em algum vídeo aqui no canal, você não precisa aportar no mesmo ativo que você recebeu os rendimentos, dependendo do momento, ou se for interessante, você pode fazer isso, mas às vezes pode ter outros ativos com maior oportunidade dentro do mercado, aí você investe em outro ativo. Imagina que você está comprando um ativo mais barato que caiu com o próprio dinheiro que aquele ativo ou algum outro ativo deu para você. Então essa é a vantagem de reinvestir os seus rendimentos. E quem reinveste constrói patrimônio, quem saca estaciona. Aqui a gente está falando de construção de patrimônio. Você está num processo de construção de patrimônio, precisa reinvestir. Eu fiz uma simulação aqui e, obviamente, ela é só exemplo, que eu coloquei simulação de juros de 10%, e aí pode ser 10% ao ano, 10% ao mês, mas é só para a gente visualizar o que acontece e o que o juros composto faz. Se você tiver R$ 1.000 investido a um juros 10%, você vai receber R$ 100. Se você somar esses R$ 100 com R$ 1.000, no próximo mês ou no próximo ano você teria 1.100. E aí você teria um rendimento de R$ 110. Esse rendimento aqui de R$ 110, ele já tem R$ 10. Deixa eu marcar aqui só esses R$ 10 que você recebeu aqui, ele é o juros composto. Ele é o seu dinheiro trabalhando para você. Você ganhou R$ 10 além dos 10% que você já tem investido. Se você continuar somando esses R$ 110 com os 1.100, aí você teria 1.210, o seu rendimento seria de 121, ou seja, você ganhou R$ 21 a mais. E assim por diante, mês a mês, ano a ano, você estaria ganhando esse valor a mais, e se você reinveste, você acelera o seu crescimento. Por isso que é importante reinvestir. E quais são os ativos certos ou os ativos possíveis para você conseguir ganhar rendimento? A renda fixa, então a gente tem aqui as mais conhecidas, mais seguras, Tesouro Selic e o CDB com liquidez, são os que eu mais gosto de aportar, mas você pode fazer uma carteira mista também. Fundo imobiliário, ETF e ações que reinvestem em lucro, são ações de crescimento. A empresa trabalhou, ao invés dela distribuir o lucro, ela coloca nela mesmo e aí a ação está crescendo, ou que pagam dividendos. E aí com esses dividendos que você recebe, você vai reinvestir em outros ativos que você tem dentro da sua carteira. Evite produtos que exigem resgates constantes ou muito risco se está no início. Dentro da Start Grana a gente tem uma carteira, uma regra
tática chamado, uma escalação que nós fazemos, né? Pode ser 6-3-1, 5-3-2, aqui uma outra carteira 30-40, 30-30, que são escalações que a gente vai definir qual que vai ser a porcentagem que nós vamos deixar. Eu vou colocar aqui defesa, meio campo, que vai ficar mais fácil, defesa, meio e ataque, ou seja, 60% da sua carteira ficaria. Então, 60% da sua carteira ficaria defensiva, 30% meio, que seria crescimento, e 10% oportunidade. O que você não pode fazer? Inverter essa lógica, colocar 60% aqui e 10% aqui. E aí você está com um risco muito grande. É mais ou menos igual, é uma tática em um time de futebol. Se você colocar 6 jogadores no ataque e 1 na defesa, igual o Real Madrid fez com o PSG, ele vai levar uma goleada porque ele não está bem protegido. Mesmo que você seja de risco, você tem que trabalhar numa carteira assim. Eu quero montar uma carteira um pouco mais agressiva. Você coloca 40% aqui e 30% aqui. Quando esses 30% que você tem, eles subiram muito, se transformou 50%, 60%, 80% da sua carteira, você realiza ele e traz aqui para a defesa. Enfim, esse é o ciclo de estrutura que a gente tem dentro da Startgrana. Mas eu expliquei isso só para mostrar que você não pode colocar em ativos de muito risco no início se você não tem conhecimento, se você não sabe o que está fazendo, porque a chance de você perder dinheiro é muito grande. Aqui a gente está falando em juros compostos, em crescimento, longo prazo, não é nada de day trade, nada de especulação, curto prazo. Por isso que se você não tem muita consciência, não sabe o que está fazendo, evita ir para esses ativos aqui que vão te dar uma volatilidade maior. E os juros compostos são seu maior aliado desde que você comece e mantenha. Não importa quanto você tem hoje, invista com frequência, reinvista os ganhos e dê tempo ao tempo. E o dinheiro vai trabalhar para você. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você está guardando. A gente tem uma discussão entre o rico e o pobre, e aí a gente entra um pouco nessa ideia do que cada um faz com o seu dinheiro. Algumas pessoas, elas gastam muito dinheiro, elas não compram ativos, elas compram passivos, e outras pessoas compram mais ativos do que passivos, e esses ativos têm que ser ativos que te deem um rendimento, te deem um dividendo, e com isso você vai com o seu próprio ativo ganhando dinheiro com ele, e ele vai se transformar numa bola de neve, vai crescer cada vez mais, e você vai ter um retorno maior ao longo do tempo. Ok? Para a gente fechar, eu vou mostrar um gráfico que exemplifica e explica bem a diferença entre juros simples e juros composto, o que ele vai fazer com você. Então, em azul a gente tem uma linha simples, do juros simples, e em laranja nós temos os juros composto. Veja que conforme o tempo passa, o tempo vai aumentando. No início essa diferença não é tão grande, mas como você tem o dinheiro rendendo para você mesmo, conforme o tempo passa, essa curva vai aumentando e vai te dando um crescimento muito maior. Se você for olhar a curva de enriquecimento do Warren Buffett e outros investidores, depois de muitos anos, às vezes décadas, essa diferença aqui do valor aportado para o valor efetivo que eles têm hoje, ela vem de acordo com essa curva. O fator tempo ele é decisório para a gente nos investimentos, no acúmulo de patrimônio e até no acúmulo de sabedoria, de conhecimento, a gente acaba fazendo essa curva aqui. Ok? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar no comentário. Nós temos a Startgrana. Dentro da Startgrana você tem acesso à comunidade Grânner que podemos esclarecer diversas outras dúvidas que você tenha. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.